Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos juntos ler aqui algum texto da Bíblia, nessa manhã tão especial, irmãos, que é um domingo que antecede o domingo de Páscoa e nos faz lembrar de tanta coisa que o Senhor Jesus Cristo fez e disse e promoveu no seu ministério terreno. Eu gosto porque o Evangelho de Lucas, irmãos, ele é bastante detalhista em alguns fatos que aconteceram, não que os outros não sejam, mas Lucas ele trata de uma maneira muito cuidadosa cada uma das etapas do caminho do Senhor Jesus Cristo, e ele usa de uma clareza no seu texto que é diferente dos outros evangelistas, né? João, por exemplo, ele retrata o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, trazendo ali a percepção da divindade do Senhor Jesus. E João também, ele escreve um texto que é bastante parecido, é bastante amigo dos gregos. Porque ele, por exemplo, começa o seu Evangelho falando de uma profundidade enorme da percepção grega quanto à divindade. Mas o texto que nós vamos ler aqui hoje, você vai ver Lucas tratando desse momento final, desses últimos dias do Senhor Jesus Cristo, trazendo à luz para nós compreendermos algumas etapas e alguns momentos que pessoas diferentes estavam vivendo nesse dia. Eu queria que você lesse comigo aí a partir do versículo 28, amém? Lucas capítulo 19, versículo 28. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. Mais à frente, versículo de número 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém. Irmãos, quando nós vamos dar uma olhada na cronologia desse momento, Jesus estava voltando, ele estava na verdade vindo de Betânia, da casa de Lázaro. João no capítulo 12 vai dizer que depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, ele voltou a Betânia para fazer uma festa, celebrar aquele milagre. Ele diz que na mesa em João, no capítulo de número 12, estava sentado Jesus e Lázaro, o que havia sido ressuscitado. E todos vinham ver Lázaro, impressionados com aquele milagre grandioso. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus se levanta de Betânia e agora começa o seu caminho para Jerusalém, porque era um caminho que antecedia os dias da festa, que antecedia os dias da Páscoa. E naquela caminhada que ele vai fazer, ele, quando chega ali perto a Betfagé, ou Betfage, dependendo da sua tradução, ele dá uma ordem para os seus discípulos. É interessante que Betfagé significa figos verdes. Figos verdes. Figos não maduros. E parece que Jesus usa esses momentos emblemáticos para trazer para nós ensinos profundos.
E a primeira coisa que a gente se lembra é que a figueira representa Israel. E os figos representam os seus frutos. Mas naquele momento da caminhada do Senhor Jesus Cristo, apesar dele estar naquele lugar que era conhecido por figueiras, o lugar era conhecido por figueiras cujos figos ainda não estavam maduros. E a gente vai perceber já já que esse detalhe de Lucas faz todo sentido com o que estava para acontecer. Quando ele chega próximo do Monte das Oliveiras, ele dá ordem aos seus discípulos para buscar um jumentinho que ninguém havia montado ainda, para poder fazer a sua entrada triunfal. E Mateus conta no seu texto, na sua indicação dessa mesma passagem, no capítulo de 21, que ele fez isso para que se cumprisse aquilo que tinha sido dito pelo profeta Zacarias. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho, o filho de uma jumenta, para trazer paz sobre Israel. E quando Jesus faz isso para cumprir aquela profecia, aos olhos dos discípulos isso ainda é oculto. Deixa eu fazer o primeiro parênteses para você. Nessa manhã de Ramos da nossa vida, onde nós recebemos Jesus também no nosso coração, com ação de graças, com triunfo, saiba que muitos de nós ainda estamos imaturos sobre o real sentido daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Muitos de nós ainda nos encontramos aquém da revelação completa daquilo que Jesus deseja fazer no nosso coração. O que significa uma entrada triunfal de Deus na nossa vida. Muitos de nós têm a entrada triunfal como a solução de um problema premente que nós temos. A solução na casa, a solução na família, a solução nas finanças, a solução no documento. Mas muito mais do que soluções sobre as questões da vida, o Senhor Jesus Cristo queria promover para a sua cidade, para a cidade de Jerusalém, salvação completa. Mas os discípulos, quando olham para aquela profecia sendo se cumprida, e com seus olhos ainda fechados, eles começam a celebrar a entrada de Jesus. E o texto vai dizer que eles começam a se regozijar, e bendito aquele que vem em nome do Senhor, que era na verdade um salmo, o salmo de número 118. O salmo 118 faz parte do Halel, que eram hinos que eram cantados nos dias de festa em Jerusalém. Todas as vezes que o povo de Israel tinha uma festa para celebrar, os hinos que faziam parte dessa coleção eram os hinos do Halel. E o Halel era celebrado no meio dos povos, no meio do povo de Israel, para lembrar pelas vitórias de Deus. E um dos hinos do Halel, era o Salmo 118, que dizia: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Era o cântico que celebrava a entrada triunfal de um rei. Agora olha que interessante. Quando nós observamos essa entrada triunfal, era comum, na ascensão de um novo rei em Israel, isso era comum, que esse rei fosse recebido na cidade real, na cidade principal em Jerusalém, que esse rei fosse recebido montado sobre um jumento. Era o costume. Quando Adonias se autoproclamou rei, ele pediu que a Joabe e também a Abissai, se eu não me engano, ou Abiatar, levasse ele puxado por um jumento dentro de Jerusalém, proclamando ele como novo rei. Mas como o rei de verdade era para ser Salomão, quando Salomão foi ser separado rei, Davi pediu para que colocasse Salomão em cima da mula que era dele, para que quando o povo olhasse a mula de Davi adornada com um novo rei sobre ela, entendessem que houvesse um novo rei na cidade. Agora olha que interessante isso. O Senhor Jesus Cristo era da linhagem de Davi, mas como rei, ele não queria estar conectado a uma outra pessoa. Então ele disse: pegue para mim um animal que ninguém montou ainda. Pegue um animal que ainda não é conhecido por servir a nenhum outro homem. Pegue um animal cuja a herança dele não se conota sobre ninguém. Eu vou montar sobre ele. Por quê? Porque ele é um rei eterno.
Ele não é um rei que é uma sequência de governo. Ele não é um rei que é uma sequência de planos de governo, de assuntos relacionados a homens. Não, ele é um rei eterno, ele é um rei para sempre. Aleluia. Quando seus discípulos viram isso, eles ficaram animados. Porque o que eles entenderam é o seguinte: Jesus está se proclamando rei. Jesus finalmente está tomando para ele aquele lugar que ele é devido. Você lembra que eu sempre converso com você que uma história recorrente na vida dos discípulos era qual? Que todas as vezes que alguma coisa acontecia, ele dizia assim: é agora que o Senhor então vai restaurar o reino a Israel. É agora então que o Senhor vai tomar de volta o reino da mão dos romanos para nós. Lembra que essa era uma pergunta recorrente na vida deles? Eles criam que Jesus era um líder político. Eles criam que Jesus era um homem que tinha vindo para fazer a América great again, Israel great again. Let's make Israel great again. Que ele era um líder político que ia chamar as pessoas e falar para elas: yes we can. Yes, we can be free. Yes, we can be allowed to do everything that our freedom allows us to do. Que a nossa liberdade permite que nós façamos. Eles esperavam que Jesus era um rei que ia dizer o seguinte: olha, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que ia falar que a nação era uma nação do amor. Eles esperavam que Jesus era um líder assim. Era um líder humano. Era um líder que trazia os nossos planos e os nossos sonhos para fora. Quando Jesus está entrando naquele momento, então, que os discípulos começam agora a celebrar, os fariseus, que eram estudiosos da palavra de Deus, falam assim: opa, isso aí vai dar ruim. Porque nós sabemos o que isso significa. E a proclamação de um novo rei significa uma rebelião ao rei atual. Você já parou para pensar isso? Uma proclamação de um novo Senhor na sua vida significa uma rebelião ao Senhor atual. A proclamação de uma nova esperança na sua vida significa uma rebelião à esperança atual. E os fariseus entendiam que isso é problemático. Sabe uma coisa que você nunca pôde tirar os fariseus de uma realidade? Os fariseus não eram pessoas alienadas. Não eram pessoas de oba-oba. Os fariseus eram pessoas seguras. Eram pessoas que faziam ponderações. Espera aí, isso aqui significa isso. Olha, uma expressão dessa forma vai representar uma divergência nesse momento. E eles estavam fazendo contas com aquilo. E eles perceberam que todo aquele alvoroço ia trazer problemas sérios para Jerusalém. Ia trazer problemas sérios no meio da liderança. E eles não queriam que isso acontecesse. Só que ao mesmo tempo que os fariseus tinham essa ponderação, e a multidão estava empolgada, animada, feliz, entusiasmada, sem saber direito o que estava acontecendo, tinha outras pessoas no meio dessa situação, né? Os religiosos, que eram os fariseus, eles rejeitavam essa glória em Jesus e pedem para Jesus: Senhor, olha, faz o seguinte para nós. Fala para os seus discípulos se calarem. Jesus, isso vai dar problema. Tem tanta gente que chega aos pés de Jesus sabendo a missão que tem. A gente falou um pouquinho de semana passada. Sabendo a história que Jesus chamou. Mas quando olha para aquilo que está acontecendo no enredo, fala assim: isso vai dar problema. Se eu fizer, ou se isso que Jesus está querendo promover aqui se cumprir, isso vai dar problema. Isso vai dar trabalho demais resolver. Olha, esse negócio de querer ajudar o nosso irmão na situação de pecado dele, na situação de distância, vai dar trabalho demais, deixa quieto. O Jesus fala para os seus discípulos se calarem. Jesus fala para os discípulos: ó, ficar quietinho, não faz isso não. Vamos ficar aqui nessa mesma. Vai dar muito problema a gente resolver isso.
Olha, é muito desgaste a gente conseguir, sabe, chegar num denominador comum a respeito dessas coisas. Aí, vamos ficar sabendo, olha, vai. Mas Jesus olha para os fariseus e fala o seguinte, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Se eles por algum motivo se calarem, mesmo entusiasmados sem entender o que está acontecendo, se esses discípulos por alguma coisa, de alguma forma se calarem, se eles ficarem mudos, se eles ficarem surdos, se eles machucarem o dedão do pé, se eles tropeçarem, sei lá, se der uma doença, se eles ficarem roucos, se alguma coisa acontecer, que eles se calarem, tá vendo essas pedras aqui amontoadas? Elas vão clamar. A natureza, aquilo que é inanimado, vai dizer ao que eu vi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nada pode impedir a entrada triunfal de Jesus quando ele decide entrar em algum lugar e resolver alguma coisa. Nada pode impedir. É interessante que às vezes nós estamos orando e pedindo para Deus sinais ao Senhor, para que o Senhor faça isso na nossa vida, para que Ele promova isso na nossa vida, ou para que Ele nos ajude com essa causa ou com essa circunstância. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus decide entrar em uma situação, irmão, mesmo que os discípulos ignorem, que os fariseus tentem calar o turbilhão de coisas que vão vir, não tem problema. A própria natureza se encarrega de cumprir a vontade de Deus para a glória do seu próprio nome. Fique tranquilo por isso. Glória a Deus. Jesus, após dizer isso, então ele é interpelado, segundo João, por um grupo de pessoas que não está no enredo. Diz que alguns gregos estavam observando essa entrada. E é interessante essa expressão, alguns gregos, porque os gregos tinham nada a ver com isso. O que os gregos tinham a ver com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Nada. Eles eram de fora. Eles eram outra nação. Talvez aqueles gregos que estavam lá, pela forma como se apresenta, ou eles eram prosélitos, pessoas que haviam aceitado a fé judaica e estavam ali estudando em Jerusalém durante a festa, ou então eles eram filósofos gregos, pessoas que se ocupavam na vida de estudar outras culturas. Os gregos eram assim. Inclusive tinha uma cidade que Paulo visita depois lá na frente, em Atos dos Apóstolos, que a palavra de Deus vai dizer que a ocupação daquele povo, daquela cidade, era se inteirar das novidades. Ou seja, ou raça de fofoqueiro, né? Se inteirar das novidades. O povo ficava lá esperando na cidade lá, e falou, não, o que tem de novo aí? Vamos ver as novidades. Qual que é a novidade? E quando tinha novidade, todo mundo se reunia no centro da cidade para ouvir a novidade. O que era de novo? Talvez o que acontece nesse momento ali em Jerusalém eram gregos dessa perspectiva de vida, que se inteiravam de novidades. Quando eles de fora observaram Jesus, o alvoroço dele, e começaram de repente a ouvir as histórias, por que vocês estão fazendo isso? Não, você não está sabendo, nós estamos vindo de Betânia. É mesmo? Em Betânia, esse homem, semana passada, semana retrasada, esse homem ressuscitou um homem que fazia 4 dias que estava morto. O quê? Não foi isso que aconteceu. Não, fora o cego que ele curou em Jericó. Lembra que tinha cego de Jericó? Há 2 semanas atrás? Lembro, foi quando ele estava vindo para Betânia. Foi, pois é. Não, e fora os leprosos. A hora que os gregos começaram a ouvir falar dele, sabe o que eles pensaram? Clactim! Se eu levar esse cara para a Grécia, se esse cara for conosco, nós vamos fazer um podcast com ele toda semana, e nós vamos começar a escrever um livro, As 7 Maneiras de Mudar a Vida de Alguém. Nós vamos fazer um programa dele na internet, nós vamos levar ele para a televisão. Olha, vai ser um alvoroço a hora que a gente conseguir promover esse homem. E aí começa. Por hoje, quando você vai aí fora, tá cheio de gente pregando os princípios de Jesus sem o Jesus dos princípios. Tá cheio de gente aí fora falando das leis de espirituais que a Bíblia apresenta sem o Deus da Bíblia. Gente falando sobre questões de amadurecimento sem uma vida consagrada a Deus.
pessoas falando de relacionamento, sem um casamento arraigado no Senhor, pessoas falando de finanças, sem a fidelidade a Deus dos dízimos e ofertas e a maneira de servir a Deus com as suas finanças, pessoas falando de trabalho, sem o serviço ao Senhor. Está cheio de gente por aí, pegando os princípios da palavra de Deus e aplicando de uma forma que você apresenta sem apresentar Deus. Olha, vamos levar esse Jesus para a Grécia. Fala para Jesus que a gente precisa de falar com ele, os gregos falam. Está em João. Eles falam para Filipe. Filipe era um nome grego, provavelmente Filipe falava grego. O grego fala para André. E André chega para Jesus e fala assim: Jesus, tem uns gregos querendo falar com você. Ou seja, o recado chegou nele. Qual foi a resposta de Jesus? Para os fariseus foi: olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. E para os gregos? Para os gregos, Jesus falou o seguinte: olha, eu vou falar para vocês assim, que eu vou precisar, o filho vai, segundo aquilo que está escrito. Agora, escuta o seguinte: se o grão de trigo cair na terra ficar só, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. É isso aí. Vocês são gregos, vocês não são filósofos, vocês que entendam. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E aí eles falam assim: foi para isso que eu vim, não tomaria o cálice que meu pai me deu? E o pessoal fica talvez com cara de ué. Porque o que Jesus queria dizer com aquilo, é que a vida dele só estaria produto de verdade daquilo que ele estava fazendo, se ele morresse pelo propósito pelo qual ele veio. Ele falou assim: olha, eu sou uma semente enviada do céu para uma nova planta que Deus quer plantar na terra. E se eu não descer e eu não morrer, eu não vou fazer aquilo que eu vim fazer, que é transformar uma nova geração inteirinha para a glória de Deus. Os gregos não foram alimentados daquilo que eles queriam. Talvez saíram lá de lá frustrados. Puxa, rapaz, esse homem podia ganhar muito dinheiro. Talvez ele não é quem nós imaginaríamos quem ele era. Talvez ele não é tão inteligente, tão sábio como nós imaginaríamos que ele fosse. Nós imaginávamos que esse Jesus fosse muito mais sábio, muito mais inteligente. Mas olha a oportunidade que ele perdeu. Quando Jesus continua na sua caminhada, agora ele chega ao templo. E no templo ele percebe uma coisa muito triste. Você imagina? Jesus naquela celebração, aquele momento de emoções positivas, aquele momento de introspecção e o rejeitar uma oferta que talvez fosse maligna, aquele momento de perceber que tudo aquilo que ele havia sido vivendo, que ele havia indo vivendo na sua vida, que ele tinha proposto na sua vida fazer, vai chegando ao ápice agora daquele momento principal da sua carreira. Ele vai percebendo que as coisas vão chegando no momento certo, e quando ele chega no templo, como é que está o templo? Quem tem aqui hoje $100 eu preciso de 10 pessoas com $100 para uma oferta que eu vou fazer especial, e quem der $100 aqui de oferta, vai ter uma bênção especial. Olha, eu estou aqui vendendo a vassoura da bênção. Essa vassoura da bênção, você vai varrer a sua casa 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, e você vai comprar essa vassoura da bênção por $150. Quando ele chega na casa de oração, ele percebe que agora a fé tinha virado um comércio. Que agora as pessoas não traziam a sua oferta de casa, pensada, justificada, amada. Agora as pessoas não se preocupavam mais em oferecer ao Senhor um culto. Não tem oferta, não tem problema. Tem um rapaz que vende ovelha na porta do templo. Não tem dinheiro para oferta na oferta de Israel, não tem problema. Tem um rapaz que troca, faz câmbio lá. Ah, a sua oferta é pequena? Tem até um rapaz que vende os passarinhos lá na frente também, as palminhas. Fica tranquilo. Não precisa se preparar, porque tem alguém vendendo bênção. Não precisa se consagrar, porque tem alguém vendendo a bênção, vendendo a comunhão, vendendo o sacrifício. Tem hoje, para cada tipo de gosto, um pastor diferente.
Tem o pastor sem gravata e de camisa, tem o pastor de camiseta apertada, tem o pastor de camiseta comprida, tem pastor de todo jeito. Tem pastor com tatuagem na cara, sem tatuagem na cara. Tem o pastor gordo, tem o pastor magro, tem o pastor de barba, tem o pastor sem barba, tem o pastor careca, tem o pastor cabeludo. Tem sacerdote de todo tipo para você. Você escolhe. Qual que é o tipo de sacerdote que mais te agrada aos olhos? Escolha. Aí você vai servir com ele. Se ele é um homem de Deus ou não, essa é outra pergunta. O que eu quero saber é se o que ele fala te agrada. O que eu quero saber é se a maneira como ele se apresenta, ela se coaduna com a maneira como nós queremos ver. Vendendo a fé. Trazendo à igreja simplesmente uma reunião de entretenimento. Simplesmente uma reunião onde nós chegamos e tudo aquilo que nós desejamos ver, nós vemos. Agora, entenda. Eu não sou contra um culto bem preparado. Eu não sou contra um culto dinâmico. Eu não sou contra um culto onde as expressões, as manifestações sejam feitas com excelência. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou contra nem se a pessoa tem uma igreja que é uma igreja mais contemporânea ou mais conservadora como a nossa. Não é o problema. O problema é que hoje em muitos lugares não interessa. O que interessa é o que se está vendendo de entretenimento. A maneira como as pessoas vêm simplesmente ter uma experiência, entre aspas, espiritual. Uma experiência psicossomática. Onde aquilo que eu entendo na minha mente, eu sinto na minha carne um calafrio, e para mim aquilo basta como um toque de Deus, um suposto toque de Deus para a minha vida. Quando Jesus olha aquilo, aquele Jesus entrando sobre um jumentinho feliz e alegre, recebendo as honras do povo, dando uma palavra de repreensão, mas ainda com muito cuidado, talvez, aos fariseus, e até mesmo rejeitando os convites dos gregos. Agora ele entra no templo e sai virando mesa. Pega um chicote na mão e sai atrás dos vendilhões. Você já imaginou essa cena? Imaginando aquele Jesus calmo e sereno que a gente imagina, né? Talvez muito parecido com aquele mestre oriental, né, que o gafanhoto vai falar com ele, né? Mestre, qual que é o sentido da vida? Gafanhoto, muito tranquilo e tal, calmo, zen, perna cruzada, mãozinha junto, né? Aquele Jesus que nunca fala uma palavra ríspida para ninguém, que nunca diz alguma coisa, ei, raça de víbora, né? Não, esse Jesus não, o Jesus bonzinho. O Jesus que vai assim, vai, a tua fé te salvou, né? O Jesus fala assim, olha, continua do jeito que você está, vai andando, né? O Jesus da mulher samaritana, o Jesus da mulher adúltera, não é? Olha, nem eu te condeno, não peques mais, não. Quanto à venda na sua casa, quanto à mudança de propósito pelo qual ele levantou e lhe criou, ele sai com um chicote atrás. E aí ele começa, covil você fez da casa do meu pai um covil de ladrões. Vocês fizeram da igreja, do templo, do sacerdócio, da caminhada, um covil de ladrões. Vocês estão aqui para roubar a glória. Vocês estão aqui para roubar a honra de Deus. Vocês estão aqui para retirar aquilo que foi feito puro, para colocar as façanhas malignas de vocês. Sai com um chicote atrás deles, virando mesa. Vocês não vão fazer mais isso aqui não. Quando os principais dos sacerdotes olham isso, esse é o último povo que está lá dentro desse contexto, quando os principais dos sacerdotes olham isso, ele falou, ui, rapaz, deu ruim. Deu ruim porque tinha todo um esquema montado. A teologia da época estava montada para dar lugar para isso. A teologia, o pensamento religioso da época estava estruturado para que aquilo ali fosse promovido.
para que aquilo ali fosse ovacionado, fosse aplaudido, para que aquela fosse a maneira da gente fazer culto. É assim que a gente faz culto. O que nós podemos fazer? É assim que se faz culto hoje. Mas escuta, sacerdote, e a família? Não, a família pode vir aqui, pagar a oferta, e Deus vai abençoar. Mas o que está doente, sacerdote? O que está doente, pode mandar a oferta dele aqui, e nós vamos orar. Mas você não vai lá onde o doente está, sacerdote? Então, veja bem, nós estamos ocupados aqui, né? Fazendo a obra de Deus. Nós estamos ocupados aqui pregando para uma multidão. O Dr. Ravi Zacharias gostava de contar essa história, e eu gostava de ouvir quando ele contava. Ele falava que um deputado aqui nos Estados Unidos fez campanha no interior do Alabama e saiu de porta em porta, tal, tentando ganhar a eleição, né? Ia lá de porta em porta e fazia aquele speech para todo mundo, tal. Por várias vezes ele tentou ganhar a campanha, tal, ganhar a eleição, e finalmente ele ganhou e foi para Washington. Quando ele chegou em Washington, alguns anos se passaram, chegou um dos jovens daquela região do distrito dele, do Alabama, para visitar ele em Washington. E chegou para ele, chegou no escritório dele e bateu na porta, né? A assistente dele atendeu e falou assim: olha, eu queria falar com o deputado fulano de tal, o moço, né? Ah, pois sim, só um minutinho, vou tentar falar com ele, né? E aí ela entra na sala do deputado, o deputado falou assim: olha, tem um moço do nosso distrito lá no Alabama, que está aqui na cidade, e veio aqui falar com o senhor. Aí o deputado olhou para mim e falou: o quê? O rapaz lá do nosso... está aqui para falar com o senhor. Não tenho tempo para ele não. Mas o rapaz viajou aqui, tudo isso, e veio e falou que um dos motivos principais que ele veio à cidade foi para vir aqui no gabinete do senhor. Fala para ele o seguinte, ó, fala para ele que eu estou tão ocupado na causa dele que eu não posso atender ele agora. Aí a secretária falou assim: uau, doutor, que extraordinário. Aí ele falou: o quê? Nem Deus chegou nessa capacidade ainda. Nem Deus está tão ocupado com a causa dos homens que não tem tempo para atender eles. O Senhor já chegou nesse limite, né? O Senhor está tão ocupado na causa dos homens que o Senhor não tem tempo para atender as pessoas. Tem muita gente, irmãos, que chegou nesse limite da vida. Sabe, eu estou tão ocupado com tanta coisa, com esse esquema que eu montei de adoração, com essa ideia que eu montei de Deus, que eu não tenho tempo para falar com Deus. Ou eu não tenho tempo para falar com meu irmão. Mas passo a passo, pessoas a pessoas, vai fazendo sentido porque Jesus saiu de Betfage. Porque Jesus saiu do lugar dos figos verdes, dos figos que não estavam prontos, dos figos imaturos, da nação que não entendia, da nação que não conhecia. Mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas luzes diferentes, o plano incrível de Deus estava sendo cumprido. Mesmo com todos esses holofotes colocados em maneiras diferentes, com cada grupo observando Jesus de uma maneira diferente, os discípulos, o líder político, os fariseus, o troublemaker, o problemático, os gregos, a nova estrela de Hollywood da Grécia, os vendilhões, aquele que destrói o nosso negócio, os sacerdotes, aquele que ameaça a nossa autoridade, mesmo eles olhando Jesus de todas as maneiras, de ângulos diferentes, Jesus permanecia o mesmo. Nessa manhã, irmãos, não importa como você enxergue aquilo que Jesus quer te oferecer, aquilo que Ele tem para você permanece o mesmo. Ele tem salvação, restauração, mudança. Ele tem para sua casa que te levante, que você consiga reconciliar. Jesus ainda tem prêmios para você, mesmo que você observe Ele de lentes diferentes. Jesus é uma pessoa. A gente tem uma frase moderna, e eu quero começar a terminar essa manhã. A gente tem uma frase moderna que a gente costuma dizer o seguinte, né? Eu não importo o que as pessoas dizem de mim. Eu sou eu mesmo. Eu não estou nem aí porque você acha de mim, eu continuo sendo eu mesmo. Pois é, deixa eu colocar essa frase para Jesus hoje. Jesus não se interessa o que você acha dele, ele continua sendo o mesmo, viu? Não faz diferença como é que você enxerga as lentes de Jesus,
Como é que você vê Jesus? A maneira como você enxerga Jesus. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o Senhor sobre os céus e sobre a terra. Ele continua sendo absoluto da mesma forma. Não interessa se hoje você recebe Ele com amor ou se você rejeita Ele com raiva. Não interessa se você abraça a novidade de vida que Ele te chama para viver, ou você fala assim, isso aí é coisa para gente fanática. Não interessa. Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Quando Zacarias fala lá no capítulo 9, versículo de número 9, eis que o teu rei vem a ti. Eu tenho certeza absoluta que a figura de Zacarias e a entrada de Jesus era muito diferente. Aquilo que as pessoas liam quando viam a promessa, a profecia, e aquilo que era a entrada de Jesus trazia muita reflexão. Mas não é porque você imaginou diferente que não é Deus fazendo. Não é porque você imaginou uma outra maneira que não é Deus falando na sua vida e no seu coração. O trono de Jesus não foi no palácio de Herodes. Foi na cruz. Os ladrões que ele foi crucificado entre eles, é onde o amor dele reinou mais absoluto ainda. E no final dessa caminhada, quando ele chega e fala para os seus discípulos o que representava tudo aquilo, no capítulo 12 de João, ele fala assim, olha, eu quando for levantado, atrairei todos a mim. Quando eu estiver lá na cruz, não importa se você era multidão, não importa se você era fariseu, não importa se você era grego, não importa se você era vendilhão, não importa se você era um do sumo sacerdote, o que foi feito na cruz do Calvário vale para qualquer um desses do mesmo jeito. Glória a Jesus. Aleluia. O que Jesus entrega na cruz do Calvário, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, lava todo tipo de pecado. Aleluia. Não tem tipo de pecado que Jesus não lava. Não tem tipo de problema que Jesus resolve. Não tem problema na vista que Jesus não conserta. Não tem visão hoje que Jesus fala assim, olha, deixa eu trocar a sua pela minha e mudar a vida sua para sempre, para a glória do nome de Jesus. Me ajuda, Clara, por gentileza? Essa manhã de Ramos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para nós meditarmos essas diferentes lentes, essas diferentes pessoas. Entender que, de uma forma bastante comum na nossa vida, cada um de nós podemos sofrer esse problema de estarmos em distopia aquilo que Jesus significa e representa para nós. Todos nós podemos passar momentos de distopia, de não enxergar a pessoa de Jesus como ele realmente é. E ter Jesus por aquilo que ele realmente faz. Um dos textos favoritos do meu Novo Testamento foi Paulo que escreveu 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15. Já disse para você algumas vezes. Ali Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um obreiro, que era um pastor. E ele está dando diretrizes para Timóteo. Olha, Timóteo, aí na igreja faz assim. Olha, Timóteo, aí na igreja faz desse jeito. Timóteo, quando você for separar líder, o líder para a igreja tem que ser assim, 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 assim. Olha, Timóteo, eu quero que você cuide da sua saúde. Olha, Timóteo, eu quero que você cuide de ti mesmo também. Olha, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Timóteo, olha, vai direitinho. A fé que você recebeu, permanece nela. O ministério que você de mim recebeu, permanece nele. Mas quando chega no versículo 15, ele fala assim, Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Qual, Paulo? Vou te dizer agora. Olha, Timóteo, essa aqui é uma palavra, meu amigo, que fique tranquilo, viu? Se estiver chovendo, prega ela. Se estiver nublado, prega ela também. Mas se tiver um sol escaldante, você também pode pregar ela. Para problema de casal, prega ela, Timóteo. Para problema na família, prega ela, Timóteo. Para problema financeiro, Timóteo, prega essa mesma palavra. Quando morrer alguém, Timóteo, prega ela. Se estiver nascendo alguém, a casa está feliz, prega ela também. Timóteo, se for alguém voltando de longe, prega ela. Mas se for alguém chegando perto, também prega essa mesma coisa.
Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Glória a Deus. Esse é o motivo. Essa aqui, olha, Timóteo, aqui funciona qualquer dia, Timóteo. Aqui de dias de feira e de sábado e domingo também. Timóteo, essa é uma palavra que você não erra quando você pregar, Timóteo. Porque esse é um problema que não vence de ter na igreja, que não vence de ter na humanidade, pessoas que precisam da salvação do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fala o seguinte: dos quais, Timóteo, eu sou o primeiro. A primeira pessoa que precisa dessa salvação sou eu. Aqui, quando eu olho essas pessoas que de diferentes maneiras enxergaram Jesus, até que adoraram sem saber, porque esses aqui que foram obedientes e ovacionaram Jesus, a mesma multidão que gritou Hosana, gritou crucificam na semana seguinte. O mesmo pessoal. Não nesse pessoal, de todos eles que a gente observa aqui, o que mais me marca dessas 7 tipos de pessoas que nós vimos, é esse tipo de pessoa. Essa distopia, a minha distopia. De por diversas vezes olhar para Jesus e enxergar o que eu quero dele, uma caricatura dele, e não perceber que todo esse enredo ele preparou. Lembra lá no começo? Discípulos, olha, vocês vão achar um jumentinho, filho de uma jumenta que ninguém montou. Traz ele para mim, porque hoje eu vou entrar em Jerusalém montado nele. Quando os discípulos trazem, tudo aquilo acontece, ninguém imaginava. Jesus sabia de cada etapa do que ele estava fazendo. Jesus sabe de cada etapa daquilo que ele toca na sua vida nessa manhã. Ele sabe de cada momento que você precisa para viver. Ele sabe de cada história que você precisa de renovo. Ele sabe de cada momento que você precisa de paz, de cada gota de alegria nova que ele precisa dentro de você. Jesus sabe. E ele preparou essa manhã para entrar de maneira triunfal na sua vida e mudar a sua perspectiva. E não fazer com que você simplesmente fique deslumbrado com ele, mas atrair você para dentro dele, para a glória do nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Meio-dia. Eu quero fazer um convite para você. Você que nessa manhã quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso que Jesus fez aqui na cruz, fez para você. Para salvar a sua vida. Para te dar paz, alegria, perdão, vitória, sucesso. Mas acima de tudo, salvação. Jesus veio ao mundo para salvar a sua vida. Ele se fez como homem. Como homem ele foi servo e morreu uma morte de cruz para salvar a sua vida, para salvar a sua história, para te dar um novo nome. Se você quer receber Jesus nessa manhã, eu quero orar por você. Eu quero que você levante uma das suas mãos, eu quero que você venha à frente para nós orarmos por você nessa manhã. Mas enquanto Deus fala na vida dos corações, eu quero também orar por você, meu amigo, que talvez está como um fariseu. Ah, Jesus, deixa quieto isso aí, vai. Mexe comigo não. Vai dar problema isso aí. Vai dar muita confusão. Manda outro. Jonas. Manda outro, faz diferente. Talvez você esteja com uma multidão empolgado. Mas quando vem a luta, sua empolgação vai pelo ralo. Domingo de manhã é Hosana ao que vem em nome do Senhor. Segunda-feira é crucificam. Domingo de manhã é quão bom é estar na sua casa. Segunda-feira de manhã foi que, nossa, que trem que passou por cima de mim. Por que eu tenho essa vida? Deus quer mudar isso aí. Deus não quer que você viva por empolgação. Talvez você vive como alguém que está trocando moeda na casa de Deus. Eu vim pelo network, pastor. Network aqui é bom. Deixa eu falar para você mais uma vez. Não importa por que você veio. O que importa é o que Jesus faz na sua vida hoje. É como Ele transforma a sua perspectiva hoje. Talvez a única coisa que você precisa é renovar o seu pacto com Deus nessa manhã.
é renovar a sua vida com Ele. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se Deus falou que você vem à frente, eu quero orar por você. Ao Rei Eterno e Imortal, ao Rei Eterno e Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Se você quer receber Jesus, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Ao único que é digno. Acompanhe o nosso irmão aqui na frente, por gentileza. Vem aqui pra frente. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei Eterno e Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Agora é a hora da coroação. Entra na sala do trono e coloca na cabeça dele. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos mais uma vez. Coroe Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor Pai, no nome do Teu Filho Jesus, ó Senhor, nós consagramos ao Senhor Pai a nossa vida diante de Ti, Senhor. Senhor Pai, que nós apresentamos a nossa vida, Senhor Pai, para o perdão do nosso pecado, Senhor. Que nós recebemos a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador da nossa vida, Senhor. Sabendo que o Senhor é poderoso para restaurar a nossa vida e o nosso coração. Ah, Senhor Pai, ser coroado na nossa vida nessa manhã, Jesus. Na vida de cada um de nós, ó Senhor Pai. Senhor Pai, de verdade, Senhor Pai, não como um fariseu, Senhor, não como um vendilhão, Senhor Pai, não como multidão empolgada, mas não com a consciência clara de que aquilo que o Senhor fez foi para a salvação da nossa vida, Senhor. Aleluia. Nós tomamos com ação de graça nessa manhã, Senhor, para o sacrifício da cruz. E, Senhor Pai, com alegria nós vivemos na nossa vida, Senhor. Aplicamos no nosso dia a dia, Senhor Pai, hoje nós, ó Senhor Pai, abraçamos a história que o Senhor tem para nós. E o momento que o Senhor tem para nós, ó Deus, com alegria, porque nós queremos maturar na Tua presença, Senhor. Nós não queremos ser figueira verde, Senhor. Nós queremos ser figueira madura, com fruto bom, Senhor Pai, para que possa ser aproveitado pelos homens, ó Senhor, e desfrutado por Ti para sempre. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei Eterno e Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos de coração, adora a Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés.